Olá, bem-vindos ao Debate Aberto. Hoje nós teremos um programa bastante especial. Ao invés de falarmos sobre um determinado tema e trabalharmos ele dentro do episódio, nós trouxemos um convidado muito especial para falar um pouquinho das possibilidades para as pequenas cidades do interior com os novos governos estadual e federal. Eu trago hoje, no Debate Aberto, o jornalista Augusto Nunes. Augusto, muito obrigado pela possibilidade, por atender o nosso convite. Obrigado a você, Leonardo. É um prazer conversar com você e aqui em Taquaritinga. Né? Exatamente. Vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer para introduzir esse nosso bate-papo é o que você vê do viés jornalístico, viés inclusive de filho de político, sobre as pequenas cidades, as possibilidades de desenvolvimento de um viés econômico para cada uma delas, pensando em cidades pequenas do interior. Vamos começar pela situação econômica geral. A situação econômica brasileira vai melhorar, primeiro porque é difícil piorar. Né? Nós chegamos ao fundo do poço, ou até o mais próximo do fundo do poço, com o governo Dilma, porque ela se desviou da política que vinha sendo seguida desde o governo Fernando Henrique Cardoso e não criou um caminho novo. Agora, nós vamos ver os desdobramentos disso, os efeitos disso com mais nitidez daqui a algum tempo, mas existe um plano, que é o do Paulo Guedes, começando pelo governo federal. E para o Paulo Guedes está muito claro que é preciso diminuir o tamanho do Estado e, sobretudo, transferir responsabilidades e verbas, o que é fundamental, para o município. O Brasil finalmente descobriu uma verdade que é repetida há muito tempo. As pessoas moram no município. Primeiro moram na rua, né, onde tem a casa. Depois elas moram na cidade. Depois no estado, que ainda é um território, e depois na União, que é uma abstração. Não é possível você ter, sobretudo num país de dimensões continentais como o Brasil, um governo centralizando setores como saúde, educação, é uma loucura. Quem conhece, em tese, os problemas existentes, os problemas da população? O prefeito, os vereadores. Aquele que está mais próximo. Aquele que está mais próximo. Justamente. E é muito melhor o habitante de qualquer cidade saber que ele pode recorrer ao prefeito, até porque ele não tem condições de ir a Brasília. Exatamente. E você percebe que o Brasil é um país ultracentralizado, que tudo se resolve em Brasília. Os estados dependem de Brasília, o município, por consequência, por depender disso, depende de Brasília. Então, eu acho que essa política do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, vai beneficiar os municípios, porque essa realidade foi assimilada. Os municípios de São Paulo precisam agora encontrar a sua vocação econômica definida. Você tem uma cidade como Americana, ela está definida. O tipo de indústria que tem está ali muito claramente definido. Você não precisa se fixar num setor só da economia. Por exemplo, Americana, a gente tinha muito setor têxtil, essa situação. Manteria, no caso de uma cidade, por exemplo, como Americana, essa mesma linha. Você como ela já explora até o limite. Perfeito. Se você perceber que isso se esgotou, você, antes que se esgote, vai encontrando um novo caminho. Então, vamos pegar o caso específico de Taquaritinga. Ela é tipicamente uma cidade que depende da vontade do dono de uma indústria. Eu me lembro que o meu pai, que foi prefeito 4 vezes, nas 4 gestões, ele falava para mim, precisamos conversar com o dono da Paulette, lá para trás. Precisamos conversar com não sei o que e tal. Bom, o industrial, ele vai instalar a fábrica aqui hoje, não é por facilidades fiscais. Todos os municípios oferecem isso. Você tem que ter, estou dizendo isso para dar os erros de Taquaritinga e como pode ser corrigido. Você tinha aqui fábricas de tomate porque você tinha tomate produzido. Quando deixou de haver tomate, as indústrias saíram daqui para procurar não fazia mais municípios que sentido, produzissem. com certeza. Erro de quem?
sindicato rural e agricultores de modo geral. Você tinha que chegar para o industrial e falar qual é a demanda que vocês terão nos próximos 10 anos. Nós garantimos a oferta. Você ficava negociando ano a ano, a cada safra, depois some o tomate, eles não têm maiores ligações com a cidade. O empresário tem ligação com o lucro, e isso é legítimo. Aconteceu isso com a laranja, aconteceu isso com cana, vai acontecer. Faltam aqui, e eu digo isso com a maior tranquilidade, eu não estou aqui para conversar fiado com você, somos amigos, eu tenho que falar a verdade. Faltam líderes que mobilizem o povo de Taquaritinga. Como nós tivemos no passado. O povo de Taquaritinga é facilmente mobilizável. Não há nada mais comovente aí, pegando o passado, o século passado. Você tem a construção da matriz, é obra do padre Cavallini. O povo se mobilizou, mas se não existisse o padre Cavallini, não haveria a matriz, nem haveria os desenhos, as pinturas do casal Mack, que ficou hospedado na casa paroquial. Foi o Cavallini que trouxe. Quem pagou a conta? As quermesses pagaram. Mas sem o padre Cavallini não haveria quermesses. Ele era um homem, como mostrou o documentário que foi produzido aqui sobre ele era um homem que articulava e fazia, ele era inquieto. Aí você teve também a construção do Taquarão. Uma cidade que constrói em 90 dias um estádio desse porte, ela é um ponto fora da curva. Sem dúvida nenhuma. Ela é capaz de fazer coisas admiráveis. Por quê? Esqueça que é meu pai. Porque o meu pai também era um político muito mobilizador. Ele passava um clima de entusiasmo para a população e achava que tudo era possível. E aí, se você ignora o impossível, você faz. E o estádio foi feito. E desapareceram, tanto na construção da matriz quanto no Taquarão, as diferenças políticas. Existem momentos em que você tem um objetivo maior, todos se unem naturalmente, até porque fica feio você ficar contra o óbvio, o necessário e tal. Aí você pega no campo do entretenimento, da diversão. Luiz Mirabelli. O Luiz Mirabelli fez coisas que atraíam multidões pela criatividade e ele mobilizava todo mundo. Ele ia me buscar em casa, depois de baile. Eu chegava levemente embriagado, às 4 da manhã, às 8 da manhã, o Luiz Mirabelli me tirava da cama e falava: hoje tem corrida de rolemã por causa do Dia das Mães. Eu sabia, eu queria ficar dormindo. Aí ele fazia: vamos fazer a arroba harmônica Paulucci Lapenta. Eram desfiles fora de época que fizeram de Taquaritinga uma cidade festeira, né? Aí ele faz a batata doce. 300 iniciativas ele teve, ele fazia um jornalzinho engraçado, incitatos, tal, Luiz Mirabelli. Eu fico nesses exemplos para te dizer o seguinte: homens mobilizam, tudo é feito pelo povo. No momento faltam líderes carismáticos no mundo inteiro, não é só no Brasil. E faltam nas cidades. Quanto menor a cidade, menor é a possibilidade de surgir algum líder desse tipo. E é isso que precisa ver, porque eles existem. Os líderes também precisam... Política precisa ser mais... Precisa ser trabalhada, preparada. Eu acho que os últimos líderes políticos de Taquaritinga, eles falharam aí. Pensando nessa linha de raciocínio, o que nós podemos pensar daqui para o futuro? Usando o exemplo de Taquaritinga, como que nós podemos pensar em um viés econômico que possa ser viável e que possa ser trabalhado? Bom, vou te dar então o meu exemplo pessoal. Pela profissão que eu tenho e pelos cargos que eu exerci, eu me aproximei naturalmente de pessoas que decidem, autoridades. Eu me ofereci para vários prefeitos, qualquer que fosse o partido, fosse ou não adversários do meu irmão, o Tato, que foi prefeito também,
Então, isso para mim não existe. Eu realmente gosto de fazer coisas por Taquaritinga, porque eu nasci aqui, né? E vou morrer aqui, é a minha cidade. Tá? Eu me ofereci para servir de ponte com essa autoridade e não houve resposta. Não houve resposta. Então eu também decidi me meter em algumas coisas por conta própria, que depois as pessoas acabam aderindo. Eu acho que Taquaritinga tem que definir a sua vocação econômica. Não é mais... A agricultura sempre vai existir. Você tem que, havendo uma produção mais ampla, você tem de ter esse entendimento a que eu me referi, você tem de saber, você tem de projetar, pelo menos por 10 anos, qual vai ser a demanda. Perfeito. E aí você tem contratos de 10 anos, e se por acaso algum tipo de acidente climático impedir que a produção seja atingida aqui, você busca em outro lugar e vende. O importante é você ter o cumprimento dos contratos. Isso é uma coisa. Agora, tem que falar, nós vamos para esta direção. Ibitinga, a cidade do bordado, mamão de Monte Alto, abacaxi de Brodowski, isso aí é tudo lenda. Tudo lenda, porque o abacaxi de Brodowski é exatamente igual ao produzido aqui. E eu não vejo diferença entre o mamão de Monte Alto e o mamão de Taquaritinga. Isso aconteceu porque houve uma produção intensa e eles espalharam que era uma coisa diferente. Isso é só propaganda. Outro terreno em que eu me movo. Porque uma reportagem jornalística, ela não precisa ser comprada para fazer propaganda. Basta contar a verdade. Essas reportagens são ingênuas, quer dizer, Ibitinga é a capital do bordado. Vai ver, você tem bordadeiras por algumas cidades que só falta ter uma espécie de sindicato, uma mobilização coletivo, uma associação que produza isso aí. Então vamos lá. Pegando o caso de Taquaritinga, por que não transformar Taquaritinga numa cidade que seja a capital da fantasia de carnaval? Nós já temos conversado sobre isso. Com certeza. Taquaritinga é carnavalesca como pouquíssimas cidades. Tá? Ela tem, resguardadas as proporções, ela tem cara de Recife. Sem dúvida do nenhuma. Recife, Salvador, mesmo Rio de Janeiro. Aí você joga na rua um bloco como a Jardineira. Começou com 600 pessoas. A propósito, criação do próprio Augusto E Nunes. do pessoal que foi em frente. Né? Você vê, é só mobilizar que o povo faz. Exatamente. Foi dada a ideia, eu dei algumas entrevistas aí em rádio dizendo, é para todo mundo, é um bloco dos blocos. Né? Não tem divisão nenhuma. Foram 600 no ano seguinte militando, né? Hoje é um fenômeno nacional. Se você pegar a porcentagem, número de pessoas que desfilam diante da população, é o maior bloco do Brasil. É o maior bloco do mundo. Um dos maiores blocos do mundo. Com certeza. A cidade inteira vai. Pois bem, pega essa cidade carnavalesca e decide que ela vai ser a capital da fantasia de carnaval, porque as fantasias de carnaval são produzidas na Bahia. A produção em massa só existe na Bahia. Aqui você tem costureiras, aqui, ali. As próprias escolas maiores fazem. Sim. Mas você pode vender fantasia para lá das baianas, para o Brasil inteirinho, feitas as fantasias pelas costureiras daqui e em seguida por fábricas, por que não? Com certeza. Aí você tem as consequências. Vem os turistas para o carnaval, vem para cá, aí você cola nesse crescimento carnavalesco, você cola a outra vocação de Taquaritinga, que é o turismo rural. Taquaritinga tem casas de fazenda que contam a história de uma época e que são esquecidas. Todo mundo lembra da Fazenda Contendas, porque é impossível não lembrar daquela sede. Mas há outras. E eu que já fiquei em hotéis fazenda, nunca vi nenhum hotel fazenda no Vale do Paraíba, por exemplo, tem muitas. Nunca vi
uma sede de fazenda tão bonita quanto as que eu conheci na minha infância, que eles estão por aí. Devemos fazer um circuito rural, quanto menos poder público, melhor. Os donos da fazenda têm a prioridade, que é transformar. São os proprietários, eles podem daquilo. fazer, exatamente. Você com pouca gente, e depende da ocupação, como você sabe melhor que eu. Se a taxa de ocupação for grande o tempo todo, pronto. Está resolvido. A conta fecha. Você tem a Serra de Monte Alto ou Jabuticabal. A Serra do Jabuticabal. Que você tem lugares para esportes radicais e tal. Se você fizer isso bem feito, você tem Taquaritinga transformada numa cidade turística e você deve tratar de refinamentos que faltam ao turismo brasileiro, que é paupérrimo. Eu fui para Ilhéus, não tem lá nenhuma coisa que ligue Ilhéus a Jorge Amado, que além de ter nascido lá, escreveu livros maravilhosos sobre a história de Ilhéus. Eu fui para a Grécia no auge da crise econômica grega de 10 anos, 9 anos atrás. Ela estava sobrevivendo, a nação, pelo turismo. Apenas pelo turismo, né? Só. Sim. Neste momento, a Itália sobrevive graças ao turismo, que continua igual. O Brasil consegue ter menos visitantes nas cataratas do Iguaçu do que os americanos com a Niagara Falls, que são menos bonitas, menos grandiosas. Por quê? Porque o brasileiro ele fica esperando o turista estrangeiro, ele mede o sucesso por aí. Aqui não precisa nem se preocupar com como é que conversão de dólar. Sim. Atraia os turistas brasileiros de outros estados. Com certeza. Como acontece na Índia, como acontece em qualquer país enorme como este aqui. Com certeza. Faça isso. Se você pegar esse exemplo e desdobrar por todas as cidades, cada uma tem uma vocação não explorada e cada uma olha a sua própria história com desprezo. No âmbito do governo estadual, falando agora, inclusive, trazendo essa ideia do turismo, o que você vê com relação ao desenvolvimento por esse novo governo e por essas possibilidades? Bom, me parece que no caso do Bolsonaro, eu acho que o governo federal ainda não descobriu o poderio do turismo, mas senão ele teria um Ministério do Turismo fortalecido, etc., mas vai descobrir. E vai descobrir porque o João Dória, governador, já descobriu. O João Dória, ele não poderia ter dado sinal mais expressivo do valor que ele atribui a isso do que a nomeação, do que nomear, do que o fato de ter nomeado 2 ministros, o ex-ministro da Cultura para a Secretaria da Cultura e o ex-ministro do Turismo para a Secretaria do Turismo. O que é que ele vai fazer aqui em São Paulo? Um modelo que o governo federal vai acabar seguindo. O que eu recomendo? Que as cidades se preparem para isso. Com certeza. E que saibam reivindicar. As cidades não sabem apresentar projetos. As cidades apresentam pedidos de verba. Eu preciso de tanto. Para quê? Aqui o cinema, o nosso cinema Itaguarizinho, ele não está andando ainda porque os caras não sabem justificar. Primeiro, porque eles querem o cinema preservado. Segundo, onde eles vão gastar o dinheiro. Você tem de ter um projeto. E isso aqui custa tanto. Com diretrizes, objetivos. Exatamente. E tudo mais, que justifique e que convença. Exatamente. E isso eles não têm.